Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós estamos fazendo a exposição desse livro, eu e juntamente com o licenciado Érico, nós temos revezado, e nós estamos chegando ao final exatamente desse livro. Começamos no capítulo 1, tivemos uma pequena interrupção e seguimos a sequência desse livro maravilhoso que nos conta os primeiros anos, as primeiras décadas da Igreja de Jesus. O evento central nesse livro é a descida do Espírito Santo, lá no capítulo 2. E nós vemos então esse movimento missionário, missional da igreja, o desprendimento, o testemunho da igreja conforme a determinação, a orientação, a ordem do Senhor Jesus, que os seus discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É assim que o livro está distribuído, O testemunho primeiramente em Jerusalém, depois indo para a Judéia, Samaria e chegando até os confins da terra. Há uma manifestação muito clara nesse livro da soberania de Deus. É um dos livros onde nós vemos de uma forma muito clara a soberania do Senhor. Só para os irmãos recapitularem, no final do capítulo 7, nós temos ali a execução de Estevão. Estevão é executado por apedrejamento, e a Bíblia diz: e Saulo consentia na sua morte. E é curioso que a Bíblia diz que naquele dia, enquanto no momento que Estevão morreu, houve uma grande perseguição, a igreja se espalhou, e a igreja foi para exatamente aqueles lugares que o Senhor havia ordenado que ela fosse. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 11 que alguns daqueles que foram espalhados na morte de Estevão, por conta da morte de Estevão, chegaram até Antioquia. Eles começaram a pregar somente aos judeus, mas alguns também se dirigiram aos gentios. E a igreja em Antioquia foi estabelecida. Os irmãos se lembram da frase que eu disse? E Saulo consentia na sua morte? Saulo se tornou um dos líderes da igreja em Antioquia. Então vejam, irmãos, como Deus age através das circunstâncias difíceis, através da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, a igreja se espalhou, a igreja foi até Antioquia, a igreja se estabeleceu em Antioquia, e o Saulo que consentiu na morte de Estevão se tornou um líder daquela igreja, porque o Senhor é soberano na história. Amém? E hoje eu quero pensar nesse capítulo 27, sobre o tema liderando em tempos de adversidade. Liderando em tempos de adversidade. É interessante, nós vamos perceber aqui uma viagem do apóstolo Paulo se dirigindo a Roma, e esse homem que era um prisioneiro, que estava ali a bordo como um prisioneiro de Roma, ele se torna um líder naquela viagem. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Atos 27, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta,
na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. A viagem, na verdade, vai até o versículo 44, nós fizemos a leitura até o verso 26, mas em todo esse capítulo nós encontramos o registro dessa viagem de Paulo. Nesse capítulo, irmãos, nós vemos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Temos aí visto nas últimas semanas Paulo comparecendo perante as autoridades romanas por conta da perseguição religiosa levantada pelos judeus. E nesse momento nós percebemos que chegou a hora de Paulo embarcar para Roma. E eu disse que nós vemos aqui a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, porque de fato Deus, o Senhor Jesus, avisou a Paulo e disse a Paulo que ele iria a Roma. Um versículo marcante desse livro é Atos 23, verso 11. Em Atos 23, verso 11, nós temos a promessa de Deus a Paulo, de que ele iria comparecer a Roma. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: coragem. Paulo estava sendo perseguido, tinha comparecido perante o Sinédrio. Ele diz: coragem, Atos 23, 11. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nós lemos aqui no capítulo de número 28, capítulo 27, o apóstolo Paulo repetindo isso, né? Ele ouviu mais uma vez aqui no capítulo 27, no versículo 23 e no versículo 24, Deus envia um anjo, um mensageiro dele para reforçar isso.
E no 24 diz assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Então, amados, nós estamos vendo aqui a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Eu acho interessante como começa o capítulo: quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Quando foi decidido por quem? Quem é que decide? Quem é que governa? Paulo, um cidadão romano, um apóstolo de Jesus Cristo, ele está sendo conduzido por Deus, pela soberania de Deus. Ele vai comparecer perante César, porque Deus queria que ele desse testemunho a seu respeito em Roma. Vidas vão se converter. É lindo lermos no final da carta aos Filipenses, Paulo dizendo: os da casa de César vos saúdam. Vidas iriam conhecer o Evangelho, por isso Paulo está nas mãos de Deus. Aliás, a Escritura vai nos mostrar isso, a afirmação da soberania de Deus em toda a história. Há um exemplo no Antigo Testamento muito interessante, no livro de Jeremias, no capítulo 29, a palavra diz que ele está se dirigindo àqueles que foram exilados. Jeremias 29, é só um parênteses aqui para nós enxergarmos um pouquinho dessa soberania de Deus, ainda na introdução dessa reflexão. Jeremias 29, no versículo 1, o texto diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O texto começa dizendo que foi Nabucodonosor quem deportou aquelas pessoas que estavam exiladas. Mas olha, amados irmãos, o versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei. Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor é um instrumento nas mãos de Deus. É o que nós estamos vendo aqui em Atos 27:1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, foi decidido por quem? Foi decidido por César? Foi decidido pelo Sinédrio judaico? Foi decidido por Deus, querido. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele é Senhor da história. Se você é crente em Jesus Cristo, meu irmão, a sua vida não está nas mãos da pandemia, a sua vida não está nas mãos do homem, a sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia! Paulo foi escolhido para ser o apóstolo de Jesus aos gentios. Na sua conversão, em Atos capítulo 9, o Senhor disse a Ananias, o discípulo que Jesus usou para orar por Paulo, para que Paulo recuperasse a sua visão e tivesse uma direção para a sua vida, quando ele cai por terra, ele diz: quem és tu, Senhor? Depois ele pergunta: que farei, Senhor? E aí o Senhor responde, usando Ananias, e disse a ele: Saulo, o Senhor te chamou, o Senhor te apareceu, e você vai dar testemunho perante o povo, e perante os gentios, e perante reis. O plano está sendo executado, o plano de Deus, o plano infalível de Deus. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, Deus estava conduzindo o apóstolo Paulo. Deus estava fazendo o seu ministério acontecer para a glória do seu nome, abrindo portas, usando entre os judeus, usando entre os gentios, para que o seu nome fosse glorificado. E aí nós vemos nesse capítulo, em todo o capítulo 27, a viagem. A primeira etapa da viagem de Cesareia a Creta transcorreu tranquilamente, né? Alguns problemas, alguns ventos contrários, mas transcorreu bem, né? Mas na sequência nós vamos perceber adversidades, nós vamos perceber ventos contrários, tempestade, tufão de vento, né? Uma viagem trabalhosa na linguagem do texto, uma viagem perigosa. E é exatamente nesse contexto que nós vemos a liderança de Paulo manifestando-se. Paulo está a bordo, é um passageiro a bordo, é um prisioneiro de Roma, mas curiosamente Deus o coloca como líder naquela navegação.
Deus o coloca como líder à frente de 276 pessoas. É curioso o texto dizer o número de pessoas. E eu quero então destacar alguns fatores decisivos numa liderança em qualquer circunstância, mas que se ressaltam em tempos de adversidades como as que Paulo enfrentou nessa viagem. Nós vamos pensar então em alguns fatores decisivos numa liderança, naquilo que Paulo experimentou naquela viagem que nós, como discípulos de Jesus, enfrentamos. Nós estamos vivendo também tempos de adversidade, e algumas marcas, alguns fatores decisivos numa liderança precisam ser destacados. Em primeiro lugar, convicção da vontade de Deus. Convicção da vontade de Deus. Eu citei Atos 23:11. Naquele momento difícil, no momento em que os judeus quiseram dar cabo da vida de Paulo, ele ouviu a voz do Senhor. Não foi qualquer pessoa que lhe falou isso, foi o Senhor. O Senhor Jesus colocou-se ao lado dele, diz Atos 23:11, ele disse: coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava convicto da vontade de Deus. Ele está naquela embarcação, ele enfrenta vento contrário, ele enfrenta o tufão de vento chamado Euroaquilão, a ameaça de morte aqui, a cilada de morte no final da viagem. Alguns soldados queriam tirar a vida dos prisioneiros. Há uma série de adversidades, mas Paulo está ali convicto da vontade de Deus para a sua vida. Nenhuma emboscada pôde resistir à promessa de Cristo. Eu fiz a citação, do John Piper, que ele diz que enquanto Paulo estava debaixo dessa promessa, ele era imortal. Não foi qualquer pessoa, não foi um homem, não foi um político, não foi um líder judaico que disse que Paulo deveria ir a Roma, foi o Senhor. Então ele está debaixo da convicção da vontade de Deus para a sua vida. Uma coisa é enfrentar tempestades e não ter direção na vida. Outra, bem diferente, é enfrentar tempestades, vento contrário, mas estar convicto de que você está cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. A igreja tem enfrentado dificuldades nesse tempo? Tem, mas nós estamos cumprindo os propósitos do Senhor. A pandemia não roubou de nós a nossa missão, não roubou de nós o privilégio de sermos adoradores, de sermos testemunhas de Cristo, de sermos intercessores, de sermos evangelistas, de estarmos em comunhão. Algumas coisas mudaram, a maneira, a forma, mas nós não cultuamos a forma, nós experimentamos os princípios de Deus. É lógico que nós gostamos do contato físico, de estarmos juntos, mas a comunhão tem continuado. Temos durante a semana nos reunido de outra forma, os propósitos de Deus continuam se cumprindo, sendo vivenciados. Meu irmão, não deixe esse pensamento tomar a sua mente, esse sentimento tomar o seu coração, de que você está impossibilitado nesse tempo, de que você está atado, amarrado. Você não está. Você continua podendo evangelizar, você continua podendo orar, você continua podendo adorar, em nome de Jesus. Então, convicção da vontade de Deus, convicção do chamado de Deus, da vocação de Deus. A igreja existe para quê? Para que nós fomos chamados? Como discípulo de Jesus, eu existo para quê? Então, se eu estou convicto do chamado de Deus, da vontade de Deus, a tempestade não vai roubar a minha missão. O Euroaquilão, o tufão de vento, vento contrário, tempestade, nada disso vai impedir de você cumprir a vontade de Deus, em nome de Jesus. Há segundo fator decisivo na liderança de Paulo, que deve fazer parte da minha e da sua vida, que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Percebam, irmãos, as pessoas estavam ali já sem esperança. O texto diz no verso 20,
que não aparecia já há alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Nesse momento Paulo se levanta, diz o verso 21. É curioso isso. Por isso que eu estou falando sobre liderança aqui nesse texto, porque Paulo deixa de ser um mero passageiro, um mero prisioneiro, e Deus o coloca como líder naquela embarcação, naquela viagem. É interessante isso. E a palavra diz que ele vai manifestar aqui o fruto, a consequência da sua intimidade com Deus. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus no meio daquela tempestade toda. Ele conseguiu ouvir a voz do Senhor e encorajar aquelas pessoas. Percebam, a partir do versículo de número 21, Paulo diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora, é interessante isso, né? Paulo diz: olha, houve um erro aqui, mas nós vamos continuar a vida. Ainda há esperança. Diz o verso 22, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite, perceba verso 23, nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia. Paulo está dizendo: eu pertenço a um Deus, eu sirvo a um Deus que está comigo não somente nos momentos fáceis, favoráveis, um Deus que está comigo também quando eu enfrento tufão de vento, vento contrário, tempestade. A minha vida está nas mãos desse Deus. E Paulo começa a aconselhar aquelas pessoas, amados irmãos, e ele faz isso porque ele está manifestando a sua intimidade com Deus. Isso é fruto de comunhão, é fruto de comunhão. Aquilo que acontece nas nossas vidas nos afetam, mas a maneira como nós reagimos é a resposta que damos àquilo que acontece, obviamente. E Paulo reage descansando em Deus, tendo intimidade com Deus, no meio daquela tormenta. Aliás, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tormenta, diz o profeta Naum. Ele manifesta a sua glória também nessas circunstâncias. Nós é que idealizamos uma vida cristã sem problema. Nós é que de algum momento surtamos, achando que nós vamos viver sem dificuldade. E nós estamos vivendo agora já quase um semestre, adversidade, restrições, e Deus está nos provando, se nós confiamos nele, se nós confiamos na sua direção, no seu senhorio, na sua soberania, ou se nós vamos ficar à mercê da OMS, à mercê de uma série de homens, de circunstâncias, se a nossa missão parou, se nós vamos avançar, se nós vamos ficar de braço cruzado, vamos ficar passivos olhando a história. E Paulo manifesta a sua intimidade com Deus, a fruto dessa comunhão com o Senhor. Ele leva uma palavra de esperança, uma esperança que é fruto da confiança em Deus, não uma esperança vazia, palavras ao vento, palavras motivacionais. Paulo não é um coach aqui que está motivando as pessoas. Paulo está dizendo: olha, nós podemos confiar porque o Deus a quem eu sirvo falou comigo. Ele fala, ele conduz a história, ele tem uma palavra de direção para a nossa vida. Louvado seja Deus. Ele traz uma palavra de esperança, que é fruto de confiança no Senhor. Louvado seja Deus. Paulo diz o verso 24: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos estão contigo, navegam contigo. Aí ele diz no verso 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus. Vai acontecer como ele disse, porque ele é fiel, ele é poderoso. Que oportunidade maravilhosa. Paulo está liderando aquelas pessoas, e ele manifesta aqui convicção da vontade de Deus, da vocação de Deus, intimidade com
o Senhor. Essa esperança que vinha da confiança de Paulo em Deus era fruto da sua nova identidade em Cristo. Quando ele diz aí no versículo 23, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Nova identidade em Cristo. Ele era perseguidor da igreja, agora ele era um apóstolo de Jesus. Meu amado, você já vive essa nova identidade em Cristo? Você que me ouve nessa noite, você já tem essa nova identidade? Você pode dizer o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo? Como é que nós somos de Deus? A Bíblia diz que nós nascemos separados de Deus, nós só podemos ser de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E Paulo está aconselhando no meio da tempestade, Paulo está estimulando as pessoas a terem bom ânimo, porque ele diz, eu pertenço a esse Deus, eu sirvo a esse Deus. Eu sei quem é que está comandando isso aqui. Eu sei quem governa acima dessa tormenta. Eu sei quem é que está acima dessa tempestade. Eu posso confiar no caráter dele porque eu pertenço a ele. Mas Paulo não nasceu assim. Ele precisou de um encontro com Cristo. Nós nascemos separados de Deus e nós precisamos ser reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus. Por que só através do sacrifício de Jesus? Porque é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. É a única pessoa que pisou esse planeta e nunca pecou. A morte dele, diz o apóstolo Pedro, é o justo morrendo pelos injustos. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu e ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Só Ele pode nos dar essa nova vida, para eu e você podermos dizer o Deus a quem eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu quero chamar sua atenção, meu irmão, para essa realidade. Paulo está dizendo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essas realidades são inseparáveis. Paulo não está dizendo assim, olha, eu pertenço a Deus. Um dia eu recebi a bênção da reconciliação, fui aceito como filho de Deus pelos méritos de Jesus, a Bíblia chama isso de justificação pela fé. Deus nos aceitou por causa da santidade de Jesus, da perfeição de Jesus e da perfeição do sacrifício dele, mas eu não quero nada com ele. Não é isso que Paulo está dizendo, do Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu e você fomos libertos para servirmos ao Senhor. A conversão, o novo nascimento, nos traz para sermos membros do corpo de Cristo. Não existe essa fé que nos separa do corpo, nos coloca à parte do corpo, não. Nós fomos batizados no Espírito Santo e passamos a pertencer ao corpo de Cristo, para servirmos a Deus, para sermos testemunhas do Evangelho no mundo. Essa desconexão, ela não é neotestamentária, ela não é bíblica. Paulo está dizendo, do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. São realidades unidas, inseparáveis. É impossível dizer assim, eu pertenço ao Senhor, mas eu não sirvo ao Senhor. Talvez você não diga isso, mas será que na prática você não faz assim? Você diz, eu sou crente em Jesus, mas você não serve a Deus? Você não é um instrumento nas mãos de Deus? Quando as pessoas estão doentes e precisam de uma oração, você terceiriza isso? Não, chama fulano, chama Beltrano, a irmã do coque, o irmão consagrado, mas você é servo de Deus. Você é líder da sua casa, meu irmão, você nasceu de novo, você é responsável espiritualmente pelo seu lar. Paulo está dizendo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, não tem como separar uma coisa da outra. Ele está num navio, ele é prisioneiro de Roma, ele poderia estar ali passivamente, mas ele assume uma liderança porque ele está ali representando a Deus, ele é testemunha de Cristo naquele navio. Louvado seja o nome do Senhor.
Primeiro fator decisivo de uma liderança é a convicção da vontade de Deus. Quando tudo está bem é fácil, mas no meio da tempestade você precisa ainda mais discernir para que você foi chamado. Qual é a sua vocação em Cristo? Qual é a sua vocação na história? Segundo, intimidade com Deus. E terceiro fator decisivo da liderança de Paulo em tempo de adversidade, que é um desafio para nós, é percepção das oportunidades. Se você fizer traçar um paralelo da viagem de Paulo com a viagem de Jonas, profeta Jonas do Antigo Testamento, você vai ver realidades completamente opostas. Jonas também está no navio, em determinado momento também enfrenta a tempestade, mas enquanto Paulo está ali encorajando as pessoas, enquanto Paulo está aproveitando a oportunidade para testemunhar da sua comunhão com Deus, de quem é o Deus a quem ele serve, Jonas estava dormindo no porão, né? As pessoas tiveram que chamá-lo às pressas, porque estava todo mundo desesperado, cada um orando ao seu Deus, pessoas incrédulas. E aí quando Jonas disse assim, olha, eu sou hebreu, eu sou profeta, e o problema de tudo aqui sou eu, me jogue ao mar que vai acabar essa tempestade toda, as pessoas começaram a temer a Deus. E aqui é curioso, irmãos, nós lemos o texto, nós vamos perceber que Paulo sabia até mesmo quantas pessoas estavam ali. No registro aqui de Lucas, a palavra diz no versículo 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Esse homem é um líder, esse homem está aproveitando a sua oportunidade. No meio da tormenta há uma porta aberta de Deus. No meio da dificuldade há uma porta que Deus abre para nós falarmos do seu amor, para podermos servir as pessoas. Paulo está preocupado com a alimentação daquelas pessoas. Percebam, amados? O texto diz no versículo 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Numa viagem completamente adversa, complicada, Paulo está preocupado com aquelas pessoas, com o seu bem-estar, aproveitando as oportunidades, percepção das oportunidades. Então nós vimos aqui convicção da sua vocação, da vontade de Deus, intimidade com Deus e percepção das oportunidades. A tempestade, os ventos contrários, a ira dos judeus, a má fama do imperador não puderam roubar a missão de Paulo, que lhe foi dada por Deus. Da mesma forma, amados irmãos, a pandemia não roubou a missão da igreja. Nós temos uma palavrinha que nós, quando tratamos da visão da igreja, da missão da igreja, dos nossos valores, nós trouxemos essa palavra para a gente poder visualizar aquilo que Deus espera de nós. A palavra ame. Ame é adorar a Deus, ministrar uns aos outros e evangelizar os não alcançados. E a partir dessa palavra, nós chegamos à nossa visão, à nossa missão e os nossos valores. Paulo está ali no meio daquela tempestade, ele não estava impedido de exercer a sua missão, ele não estava impedido de cumprir a visão de Deus para a sua vida. E eu pergunto a você, meu amado irmão, minha irmã, a pandemia roubou de você o privilégio de poder adorar a Deus? A sua vocação como adorador? A pandemia roubou de você o privilégio de você servir o seu irmão, ministrar um ao outro? A forma tem mudado, mas a essência continua a mesma. Quando nós nos reunimos através das reuniões semanais, dos aplicativos, a gente está servindo um ao outro.
quando estamos aqui presencialmente. Você foi furtado, impedido de evangelizar os não alcançados. Então nós continuamos servindo. Nós temos uma visão, a visão que Deus deu a cada um de nós aqui como membros da igreja. A nossa visão, ser uma igreja adoradora, porque o AME, a palavra A de AME é adoração. A nossa visão, ser uma igreja adoradora. Nós estamos impedidos de adorar a Deus. Ser uma igreja que vive em comunidade, no cuidado uns aos outros. Nós estamos impedidos de cuidarmos uns dos outros. Uma igreja comprometida com a grande comissão, porque o é evangelizar os não alcançados. Eu tenho estado preocupado nesse tempo, porque algumas pessoas parece que aceitaram a pandemia como uma realidade impeditiva, uma realidade que paralisou a sua vida. Meu irmão, não aceite isso. O apóstolo Paulo está dentro de um navio, enfrentando tempestade, tufão de vento, vento contrário, mas ele é um líder naquelas circunstâncias. Ele está servindo a Deus naquelas circunstâncias, porque ele não foi impedido de exercer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Nós temos uma missão. A nossa missão é levar o evangelho de Cristo aos não alcançados, começando aqui do bairro onde Deus nos colocou, formando discípulos de Cristo que atuem na obra do ministério, que façam novos discípulos. Em que nós estamos impedidos de continuar fazendo isso? E nós temos os valores, os nossos valores: fidelidade às Escrituras, acolhimento, comunhão, discipulado e formação de liderança. Irmãos, a obra de Deus continua. Eu quero encorajar você nessa noite a olhar para esse texto e a perceber que Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus age através e apesar das circunstâncias. Não fique intimidado, acovardado. Você pode orar pelas pessoas, você pode falar de Jesus para as pessoas, você pode ser bênção, você pode usar as ferramentas tecnológicas para ser instrumento de Deus. Seja um discípulo de Cristo no meio dessa tempestade. Não se acovarde, não se esconda, não faça como Jonas, está deitado lá no porão. Não, faça como Paulo. Paulo sabia: olha, aqui nessa embarcação há 276 pessoas e elas precisam da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos impedidos de viver essas realidades do AME, adorar a Deus, ministrar uns aos outros, evangelizar os não alcançados. Não estamos impedidos, mas devemos, em tempos de adversidade, nos lembrarmos de que precisamos ter convicção da vontade de Deus, convicção da nossa vocação. Precisamos ter intimidade com o Senhor, ouvir a voz de Deus. Por isso que semanalmente nós estamos falando: querido, não abra mão do seu culto doméstico, do seu tempo com Deus. Nós apresentamos um roteiro de leitura bíblica. Você pode fazer um outro caminho, não há problema, mas contanto que você ore diariamente. Nós estamos terminando esse mês, ao concluirmos a leitura de 2 aos Coríntios, a leitura de todo o Novo Testamento, começando de 1º de janeiro. Se você está conosco, se você está acompanhando, você vai concluir nesse final de setembro a leitura de todo o Novo Testamento. Nós estamos preocupados com a sua vida, mas há algo que eu não posso fazer por você. Eu não posso abrir a sua Bíblia por você. Eu não posso orar, eu intercedo pela sua família, mas você é o líder da sua casa. Há contatos que você tem e que outros irmãos não têm, então aproveite as oportunidades. Percepção das oportunidades, em nome de Jesus. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe. Ao olhar para esse texto, nós somos desafiados a não nos acovardarmos, a não acharmos que a pandemia roubou de nós, que essa situação tem roubado de nós o privilégio de sermos quem somos, quem fomos chamados a ser: adoradores, servos de Cristo, testemunhas de Jesus. Assim como Paulo se tornou um líder naquele momento,
Assuma a sua posição, meu irmão. Seja uma bênção, seja instrumento de Deus para abençoar vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a bênção do Senhor para nós individualmente, para a igreja. A pandemia não roubou a sua missão, não roubou a missão da igreja. A palavra de Deus não está algemada. As oportunidades estão diante de nós. Algumas realidades mudaram na sua forma, mas não na sua essência. Nós continuamos sendo chamados a adorar a Deus, a ministrar uns aos outros no corpo de Cristo com os dons que recebemos e a evangelizar os não alcançados. Nada está mudado. A única coisa é que a forma pode ter mudado, mas a essência não mudou. Então aproveite a sua oportunidade. Você tem orado pelos seus vizinhos, você tem orado pelos seus familiares, você tem se colocado no altar de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da ousadia que o Espírito nos dá para continuarmos servindo ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra nos encoraja, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra nos desafia a sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começando de onde estamos, na nossa Jerusalém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ousados, fiéis, comprometidos com o reino, comprometidos com a grande comissão, em nome de Jesus, Senhor. Usa-nos como instrumento vivo nas Tuas mãos. Nós clamamos nessa hora, entregamos a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que Tu nos dês ousadia, que Tu nos dês sabedoria para aproveitarmos as oportunidades que se abrem diante de nós nesse tempo. Que o Senhor nos dê a convicção da nossa vocação, do nosso chamado, que nós possamos ter mais intimidade contigo, Senhor, ouvindo a Tua voz, discernindo o Teu querer, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Entregamos aqui a nossa vizinhança, nosso bairro, Senhor. Entregamos essas famílias as quais amamos e pedimos que elas possam conhecer o Teu nome. Entregamos, ó Pai, a vizinhança do Teu povo também, Senhor, que nossos vizinhos possam Te conhecer. Toma os nossos familiares que ainda não Te conhecem, e que, ó Pai, nesta noite, o Senhor possa estar reacendendo a chama da nossa vocação, do nosso chamado como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.